Eu penso muito sobre a gratidão, né? E quando você estava falando sobre as emoções e tudo, eu estava lembrando muito sobre Filipenses. E Filipenses fala que a gente precisa encontrar alegria mesmo em meio a circunstâncias adversas, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Porque existe um propósito naquilo, né? Do Senhor estar transformando a gente, transformando o nosso caráter através das circunstâncias difíceis. Mas vai chegar, a gente vai viver a boa, a perfeita e agradável vontade, o infinitamente mais do Senhor para as nossas vidas. Aquilo é só um momento em que a gente precisa realmente encontrar alegria, porque existe um porquê que é em nosso favor. E eu fico pensando assim, qual que é o poder da gratidão no meio de tudo isso? Gratidão é um hábito? Também. Posso dizer que gratidão é um hábito? Sim, sem dúvida. Eu vi uma coisa que você falou no teu Instagram, que você fala sobre a celebração, que eu acho que tem a ver disso, né? Que você tem que repetir. Sim, o que não é celebrado não é repetido, Isso, exatamente. Porque o oposto da gratidão é a murmuração. E a murmuração é um vício. Nossa. A gente vicia em reclamar. Sim. Não sei se você já Nossa, reparou, sim. mas é um dos principais vícios que a gente tem, é o vício de Exato. reclamar. E o cérebro fica viciado em reclamar, e vício em reclamar te faz olhar sempre pro que falta. E, cara, isso vem desde a queda, porque desde lá a gente começou... O que a serpente conseguiu fazer com Eva? Cara, tinha tudo, mas tinha uma coisa que ela não podia. O que a serpente tentou fazer? Ah, você não tem, você não pode nada. Então, é sempre treinar o olhar pro que falta. E aí você vê o povo de Israel no Sim, deserto. Por que eles não entram na Terra Prometida? Porque eles estão viciados em olhar pro que não tem, em murmurar. Ah, não tem carne. Ah, não tem água. Ah, não tem... Então... A gente fica viciado em olhar para o que falta. Eu acho que nessa geração de hoje também, a gente tá muito mais propenso a isso com a internet, né? Sem dúvida. E aí a gente começa a se comparar, olhar para o que o outro tem que a gente não tem. Esse olhar comparativo treina o nosso olhar para o que nos falta. E aí é legal que o Evangelho vem dizer: o Senhor é o teu pastor, de nada você tem falta, e o Senhor vai te dar tudo que você precisa para cumprir o propósito dele na sua vida, né? A gratidão, eu acho até que a palavra que Paulo usa, né, a expressão que ele usa, ação de graças, de fato é a ação da graça de Deus em nós, e a gente começar a olhar e falar por outro prisma. Cara, o que eu tenho que eu não tenha recebido? Por exemplo, a gente reclama muito do que tem, né? Ou do que não tem. Esses dias eu tava fazendo um podcast com o Douglas, né? O tema era reclamação, né? Uma pessoa perguntou assim, né? Cara, uma coisa que eu reclamo demais é do meu carro. Cara, vive me deixando na mão, vive me dando problema, vive me dando gasto. Aí cara, se não tem carro, reclama que não tem carro. E aí, da onde parte essa reclamação? Parte do seguinte senso: eu merecia algo melhor. Cara, eu merecia algo mais e o Senhor não está me dando algo que eu merecia. Então, qual que é o problema? É a visão de graça. Porque graça é essa consciência de eu não merecia nada. E tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E se eu tenho um carro, cara... Foi Deus que me deu? Foi Deus que me deu, cara. Eu não merecia. E Ele me deu por graça. Cara, eu não merecia respirar. Deus tem me feito enxergar muito isso. A gente fala muito sobre cura. Eu creio muito no poder de Deus de curar, de restaurar. Mas, cara, a gente valoriza muito a cura e não valoriza tanto a gente estar curado agora. Por exemplo, imagina que você tá num culto agora e chega alguém cego. E, cara, nós vamos orar. E aí Deus abre a visão. E aí o cara enxerga. Não dá pra você imaginar a sua alegria. Nossa, sim. Por quê? Qual foi o milagre? Enxergar. Cara, olha que milagre. Enxergar. E, cara... Vamos ser sinceros, nós estamos vivendo um milagre aqui agora. Eu tô te vendo. Todos os dias Deus me dá um milagre de enxergar, mas porque eu não recebi algo que eu achei que deveria já ter recebido, o meu olho fica concentrado, a minha mente fica concentrada no que falta. E aí eu não vivo pela consciência da graça. Eu vivo pela consciência da lei, da dívida, da culpa e da ambição e desse descontentamento, dessa cobiça de achar que Deus não me deu algo que eu preciso. E aí quando muda a minha visão e o que me governa agora é a graça, aí a ação da graça de Deus em mim é olhar com gratidão para tudo. É olhar com ação de graça e falar: cara, eu tô aqui, tem água, eu posso beber com a minha boca. Eu não preciso de uma sonda.